Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, relação de emprego, departamento pessoal. Vamos falar hoje sobre a possibilidade do pagamento do trabalhador por metas, de se criar uma rubrica para pagar o trabalhador por metas. Eu tenho recebido aí alguns questionamentos de alguns alunos, alguns parceiros no mercado sobre alguns vídeos que têm circulado nas redes sociais de algumas pessoas falando que a CLT possibilita o pagamento por metas e que esse pagamento não vai ter nenhuma incidência para os encargos trabalhistas, previdenciários, nenhuma integrar base para férias, SCC e assim por diante. Então, eu vou explicar para vocês que não é bem assim, que vocês têm que tomar cuidado com essas informações e sempre ir atrás da fonte, não é? De onde vem, de onde está vindo esse entendimento, para você ter certeza do que você está fazendo, ok? Então, vamos lá. Primeira questão que você precisa analisar existe a rubrica meta, né? Existe a possibilidade na folha de pagamento de se criar uma rubrica chamada meta. O que seria o pagamento por meta? Vamos abrir o nosso quadro aqui e vamos começar a entender. O que seria um pagamento por meta? Se o trabalhador vender até 20 mil, 20 mil, tá? Tem zero demais aqui. Vou botar o cifrão aqui, ficou faltando. Recebe apenas o salário base. Vamos dizer que ele tem um salário base, ok? Lá, R$ 2.000. Se o trabalhador ultrapassar o total de vendas em total de vendas de 20 mil, aí vou pagar um valor para ele de meta. Colocar que se ele ultrapassar R$ 20.000, eu vou pagar um valor para ele fixo na folha de pagamento, chamado meta, no valor, vou botar aqui, de R$ 1.000. Pronto. Primeira questão, estabeleci um limite, ok? Se o total de vendas dele for até 20 mil, ele vai receber apenas o salário base. Se ultrapassar de 20 mil, ele vai ganhar um valor adicional de meta. Independente se foi 21 mil, 22, 23, 1 milhão, ele vai ganhar R$ 1.000, pagamento de meta. Primeira questão importante: existe essa previsão de pagamento por meta? Na CLT não existe, e eu não conheço nenhuma legislação que fale sobre isso, pagamento por meta. O pagamento dessa forma se assemelha a um pagamento por produtividade, ok? Prevista na CLT, lá quando você fala em comissões, que é um pagamento sobre, com a pessoa ganha um percentual sobre o serviço que ela presta ou sobre os produtos que ela vende. Comissões, a CLT prevê. Mas as pessoas que estão divulgando esses vídeos, eles estão trazendo esse pagamento não para as comissões, que já é conhecido, já é entendido, já é pacificado que a comissão é uma verba salarial. Inclusive, a CLT trata ela como uma forma de salário, né? Toda vez que você paga a comissão, tem um DSR da comissão. Então, tudo isso vai ter incidência para tudo e vai incidir, vai integrar a base de cálculo do trabalhador para todos os efeitos, férias, 13º, aviso prévio, salário maternidade e assim por diante, ok? Mas as pessoas vêm trazendo esse pagamento
para para uma verba que foi trazida na reforma trabalhista, chamada prêmio. Está lá no artigo 457 da CLT. E aí você precisa analisar esse artigo 457 para você entender o que é esse prêmio. Ah, atingiu uma meta, eu vou te dar um prêmio. Olha, regra básica de folha de pagamento. Se o empregado teve que trabalhar para ter aquele direito, é uma verba salarial. Horas extras, salário de sono noturno, periculosidade, insalubridade, ok? Então, eu trabalhei, fui trabalhar e esses pagamentos são em retorno ao meu trabalho. Claro que cada um com a sua regra específica. Hora extra por um motivo, adicional noturno por um motivo, periculosidade por um motivo, insalubridade e assim por diante. Mas cada um deles é pago quando o empregado vai trabalhar, ok? Então, você tem dois tipos de verbas na folha de pagamento, que são possíveis numa folha de pagamento, que eu digo, mas é numa relação de emprego. Verbas salariais e verbas não salariais. Verbas salariais são aquelas que o trabalhador recebe em retorno ao trabalho, ok? E verbas não salariais são aquelas que ele recebe para o trabalho. Ajuda de custo, vale transporte, alimentação, por mais que seja proibido pagar em dinheiro, ele tem um valor financeiro, não é? Também são verbas que ele recebe para trabalhar. O prêmio, que está previsto lá no artigo 457, junto com a ajuda de custo, junto com os abonos, eles têm uma natureza desvinculada ao trabalho. Porque a ajuda de custo já é claro, você recebe para custear despesas operacionais da sua atividade. Ok? Os abonos estão previstos aí em acordo com convenções coletivas, não podem estar relacionados ao salário do empregado. São abonos pagos geralmente em negociações trabalhistas. Ok? Tem outros tipos de abono, como abono pecuniário e tal, que também não tem incidência. Mas são verbas desvinculadas do salário. Paga em dinheiro, mas desvinculado do salário. O prêmio que trouxe a reforma trabalhista no artigo 457, você precisa ler aquele artigo 457 por inteiro, porque você tem um momento que ele fala que o prêmio não tem incidência, ok? Sem dizer o que é prêmio, e depois lá embaixo, no parágrafo 4º, se eu não me engano, ele diz o que é o prêmio. Vou abrir aqui para vocês olharem. Então, vamos lá. Estamos aqui, site do Planalto, CLT, texto compilado. Vamos buscar o artigo 457 da CLT, para a gente ler o que ele traz dos prêmios. Lembrando, como eu já falei para vocês, que não existe na CLT uma previsão de pagamento por metas. Então, quem está divulgando essas informações, trazendo que se pode pagar uma verba com natureza salarial, que é um retorno ao trabalho do empregado, sem qualquer incidência, está remetendo isso ao pagamento do prêmio. Então, veja, esse capítulo aqui, ele fala de remuneração, e ele coloca, artigo 457, o caput do artigo, compreende da remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como conta a prestação de serviço, as gorjetas que receber. Beleza? As gorjetas, inclusive, existe uma bagunça aqui com relação às gorjetas, porque tem uma outra lei em vigor que também traz o artigo 457, que é antes da reforma trabalhista, também está em vigor. Então, as gorjetas estão todas detalhadas lá com uma série de regras. E depois veio a reforma trabalhista, substituiu esse artigo na CLT sem revogar a lei anterior. Então, é natural do Brasil ser uma bagunça. Então, você tem duas leis em vigor que alteraram o mesmo artigo 457 da CLT. Mas vamos lá, o assunto aqui não são gorjetas. Então, ele diz aqui, ó, integra o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, ele considera aqui não só as gratificações, como também as comissões como salário, não é? A gratificação, geralmente, ela completa o salário do empregado porque ele está numa função diferente daquele que ele foi contratado. Aqui embaixo, ele vai falar justamente que o prêmio, com outras verbas, não incidem, não entram para os encargos trabalhistas
e previdenciário. Por consequência, não vai integrar a base do empregado para nada. Está aqui, ó. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias de viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Ok, se você ler daqui, se você ler só até aqui, você vai ver que os prêmios realmente não se incorporam ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência para nenhum encargo trabalhista e previdenciário. Por consequência, ele não vai incidir para férias de ACC, aviso prévio de salário de maternidade. Porém, aqui no parágrafo 4º, ele traz um esclarecimento sobre o que são os prêmios. E está aí a grande questão dos prêmios, que você vai encontrar muita gente aí também, muitos consultores na internet falando a mesma coisa que eu estou repetindo aqui para vocês. Existe uma questão muito importante quando ele diz o que é prêmio, ok? Uma palavrinha que você tem que se atentar. Consideram-se prêmios as liberalidades, veja, liberalidades, concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, consideram-se prêmios as liberalidades do empregador. O que são liberalidades? Liberalidades é o empregador dar alguma coisa porque ele quis. Ele não deu porque ele foi obrigado. Então, vejam, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregados ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. O empregador ficou feliz com o seu desempenho, porém, isso não quer dizer que ele vai ficar feliz todo mês, porque isso é uma liberalidade dele. Alguns consultores falam assim, olha, a empresa pode determinar o que é um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Colocar um limite para dizer aonde se espera que vá, a partir de onde não se esperava que fosse, para se determinar o que é um desempenho superior. Porém, se você estabelecer um limite, você quebra o conceito básico, que é a liberalidade. Liberalidade quer dizer que o empregador deu o que ele quis. Não quer dizer que ele vai dar para todo mundo ou que ele vai dar aquele pagamento todos os meses. Então, a liberalidade, ela é um pagamento por uma concessão do empregador, sem qualquer obrigação. A partir do momento que você cria uma meta, que você cria um ponto, que se o empregado passar, eu vou pagar um valor para ele, eu não posso dizer que não vou pagar se aquilo já foi prometido. Então, deixa de ser uma liberalidade e vira uma obrigação. Se for obrigação, eu vou trabalhar, vou me esforçar para ultrapassar aquela meta. E quando eu ultrapassar, você, empregador, vai ter que pagar. Então, entenda, não existe na legislação o pagamento por meta. Existe na legislação o pagamento por comissões, que é, ou percentagens, que é um pagamento relacionado ao serviço que o empregado presta ou aos produtos que ele vende, ou seja, ao desempenho dele. Se você estabelecer um limite de chegada, se a pessoa chegar e ultrapassar e você tiver prometido que vai pagar um valor, isso se assemelha a um pagamento por comissão. Se você vender acima de 20 mil, vou te dar uma comissão de 1,5% sobre o que ultrapassou. É uma comissão, ok? Se você estabelecer um valor fixo, também vai sugerir uma comissão. Pode até ser considerado como uma gratificação, que aí seria um valor fixo sem DSR. Mas sendo um, sendo o outro, são verbas salariais. É claro que se você botar uma gratificação, não vai ter incidência do DSR, então seu custo diminui. Se você chamar de comissão, vai ser aquele valor mais o DSR sobre aquele valor. Mas em nenhum momento ele vai ser considerado uma verba não salarial, que não integram a base de cálculo do empregado para encargos trabalhistas previdenciários e nem
para a integração no cálculo de férias de ACC, aviso prévio e assim por diante. Então, entenda, se o empregador estabeleceu uma meta a ser atingida e o trabalhador atingiu, ele tem a obrigação de pagar o que ele prometeu se ele ultrapassasse aquela meta. Então, quebra o conceito de liberalidade, a regra básica da liberalidade para que o empregado receba um prêmio sem incidência. Você pode até chamar de prêmio, mas ele vai ter incidência, porque você estabeleceu um limite e ele deixou de ser uma verba não salarial e passou a ser uma verba salarial, porque o empregado buscou aquilo e conquistou. Ok? Então, tome cuidado com isso. E outra coisa que você precisa se atentar. Nós temos dois cenários diferentes com relação ao que se refere à folha de pagamento, antes da CFIP e depois da CFIP. Quando você fazia a CFIP para enviar a GFIP, você colocava lá só a base de cálculo de INSS, IF e FGTS, ok? Sem discriminar quais verbas as pessoas, os trabalhadores estavam recebendo. Com o E-Social, isso não existe. Lá nos envios do E-Social, na remuneração, você informa verba por verba que o empregado está recebendo. Então, lá, cada rubrica tem uma natureza, ok? Então, isso já foi padronizado. A natureza é como se fosse as verbas que você pode pagar. Poderia criar uma verba com o nome e o código de cada natureza? Podia, não tem problema, o seu sistema pode ser assim. Olha, rubrica 1.000 é o salário, rubrica 1.001 é um subsídio, que já é da área pública, do juiz, né? Rubrica 1.003 é horas extraordinárias, que é as horas extras. 1.002 DSR, beleza, ia bater com a tabela de rubricas do E-Social. Isso só ficaria ruim porque você tem rubricas aqui que em alguns momentos ela vai ter incidência e não incidência, que é o caso das férias, né? Quando você lança ela como recibo de adiantamento de férias, elas têm incidência só de imposto de renda e não tem incidência de INSS e FGTS. Já quando elas transitam na folha, é o contrário. Então, você teria verbas duplicadas. Mas voltando ao assunto aqui do prêmio. Aqui você vai achar uma verba chamada prêmio, uma natureza chamada prêmio, está aqui. Mas você não vai achar uma natureza chamada rubrica, chamada metas. Desculpe. Você não vai achar uma natureza de rubrica chamada meta. Então, quando você criar a rubrica chamada meta, você vai ter que enquadrar ela em alguma dessas. E lembre-se, essas informações que estão no E-Social, elas estão disponíveis para o Ministério do Trabalho, para a Previdência, para a Receita Federal. Então, é claro, é evidente que essas rubricas que não têm incidência de INSS, FGTS, imposto de renda, seguindo a regra que a legislação determina, quando você colocar elas na folha, é claro, isso aqui é um banco de dados, é muito fácil a Receita, a Previdência e o Ministério do Trabalho saber as empresas que estão pagando e qual a frequência e chamar elas para perguntar, olha, que verba é essa que você está pagando? Você está seguindo as regras do prêmio? Você está seguindo as regras do ajuda de custo? Não é? Sei que diárias são essas, que o empregado recebe, ganha 3.000 e ganha 10.000 de diária por mês. Então, é natural que haja uma facilidade a partir do E-Social de você prestar conta dessas verbas que antes você podia botar na folha sem que houvesse uma disponibilização imediata para os órgãos de fiscalização. Com o E-Social, isso já é automático. Quando você mandar a folha, essas informações já estão lá. Não estou dizendo que você vai ser fiscalizado, só estou dizendo que hoje está muito mais fácil que antes, porque você não manda mais a base de cálculo, você manda todas as verbas, você manda um espelho de seu contra-cheque, com proventos e descontos, e quem incide, que não incide para cada tributo e contribuição. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Não se esqueçam, quer se consagrar no mercado, vem para Staff Cursos, que aqui o seu sucesso é garantido. Um abraço e até a próxima.